minutinhos a gente vai bater um papo ao vivo com o Matheus da torcida Tubautistas. Ele é autista nível 1 de suporte, né? Foi diagnosticado no meio do ano passado, muito tardiamente. Ele é torcedor apaixonado pelo Tubarão. Só que a partir do diagnóstico dele, ele decidiu usar isso para ajudar também outras pessoas que gostam de futebol, que gostam de estar ali pertinho, né, dos jogadores, do jogo, acompanhando, vibrando. E ele conseguiu já dar um passo muito importante num projeto lá em Londrina, para que exista um espaço destinado para pessoas, torcedores do espectro autista, lá em uma sala no Estádio do Café. Muito boa tarde para você, Matheus. A gente bateu um papo uma vez, né, e foi muito legal, porque a sua história é incrível e neste momento você consegue também, né, fazer com que esse projeto dê mais um passo, né, fazer com que o Londrina consiga, inclusive, ganhar uma visibilidade nacional, se ele conseguir realmente implantar essa sala sensorial, muito parecida com o que existe hoje no Couto Pereira. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Jana. Boa tarde, TT, toda a audiência, né? É um prazer poder estar aqui falando com você. Sabe que eu nutro uma admiração, né? Então é sempre muito bom a gente poder conversar. Ô, Jana, sobre a torcida e a sala, a gente deu um passo muito grande, um passo importante, né? Eu costumo dizer que é igual aquela frase do Neil Armstrong, né? É um passo pequeno um pequeno salto para o homem, mas um passo gigantesco para a humanidade. É mais ou menos isso, é um passo muito pequeno dentro da comunidade autista. A gente sabe que existem inúmeros temas de maior relevância, de maior importância, mas ao mesmo tempo é um passo gigantesco, porque a gente permite e garante aos autistas aqui de Londrina o direito à diversão, o direito a acompanhar o Londrina, o direito a viver uma experiência com o Londrina, né? Então é um passo importantíssimo. O que a gente tem feito foi o seguinte, né? Logo que a torcida surgiu, a gente não pode falar do surgimento da torcida sem falar do surgimento do meu próprio diagnóstico. Essas coisas, elas se entrelaçam, esses dois assuntos, né? E após o meu diagnóstico, como eu já tinha comentado com você, eu decidi usar isso para ajudar outras pessoas, para fazer o bem. E aí pensei muito na questão do estádio. Eu sempre fui frequentador do estádio, sempre frequentei o Estádio do Café, sempre gostei muito. Mas quando a gente fala de autismo, a gente começa sempre a pensar naqueles estereótipos, a gente tem uma visão já formada sobre o autismo, né? E a gente, às vezes, involuntariamente acha que o estádio não é um lugar para o autista. E isso é uma tremenda bobagem, né? Isso é uma tremenda bobagem, porque o autista ele pode ocupar qualquer espaço que assim ele quiser. Então, partindo dessa ideia, o movimento surge primeiro para se conseguir um espaço no Estádio do Café para que torcedores autistas pudessem acompanhar as partidas do Londrina. No final de dezembro, eu contatei a Fundação de Esportes aqui da cidade, a Secretaria de Esportes. Me sinalizaram, me deram um ok que dava para fazer e que eu precisava demarcar as minhas sugestões lá no estádio. Então eu fui lá, demarquei as sugestões e num primeiro momento a Secretaria, por ser uma sugestão viável e até prática para se fazer, optou por colocar o espaço autista num pedaço das cadeiras cativas. Então a gente está falando de 20 assentos ali nas cadeiras cativas, que são reservados para torcedores autistas e para os seus acompanhantes. Já é uma grande vitória. Só que eu sou muito inquieto. Para mim não era o suficiente, né? Eu acho assim, eu levantei esses dados, já falei isso outras vezes, a gente vive num país com 790 estádios de futebol. Isso a gente contando estádios de Série A, Série B, Série C e Série D. Né? Esse número ele pode ser muito, muito, muito maior, porque tem estádios que não estão catalogados na CBF. Pela CBF nós temos 795 clubes de futebol profissional, né? Fora os amadores e outras agremiações. Então a gente tem um universo gigantesco de times e de estádios aqui no Brasil, mas a gente só tinha 3 estádios com espaços para autistas.
o Estádio dos Aflitos, que era um espaço nas cadeiras, o Estádio do Corinthians, que é uma sala sensorial, e o Estádio do Coxa, que é uma sala sensorial. Conseguimos o espaço nas cadeiras aqui para o Estádio do Café, né, e agora seguimos para ter uma sala sensorial, né? A repercussão foi muito boa, o assunto chegou em vários lugares, em várias pautas, e a diretoria do Londrina me recebeu assim de braços abertos, né? Através do institucional, do presidente Getúlio, do vice Prochet, eles abriram a chance da gente pegar uma cabine que era do Londrina, lá no Estádio do Café, e transformar essa cabine numa sala sensorial. E é isso que a gente vai fazer. Hoje, inclusive, eu vou tirar fotos dela. A cabine está pronta, então a gente precisa só fazer algumas adequações. Não dá para precisar, mas a gente espera que já na quinta-feira que vem, no próximo jogo em casa contra o Operário, a gente já tenha essa sala equipada como uma sala sensorial para as famílias autistas. Faltam pequenas adequações e aí a gente acredita que até na semana que vem a gente consiga inaugurar ela. Matheus, você acredita que o primeiro passo para que os grandes estádios, né, enfim, todos os estádios, que seria o ideal, ter um espaço de sala de acomodação sensorial, você acha que o primeiro passo é a organização dos autistas na arquibancada? Como você bem citou, o Corinthians tem os autistas alvinegros, a gente também teve na Copa do Mundo, agora recentemente no Catar, uma sala de acomodação sensorial. Você acha que isso é uma tendência? Quer dizer, os autistas precisam aparecer para que os clubes deem uma atenção especial? TT, não deveria, né? Não deveria, né? Quando a gente fala de sala sensorial, a gente está falando de um direito básico, né? Assim como quando a gente projeta um espaço, a gente pensa no espaço do cadeirante, do deficiente visual, os espaços autistas precisariam estar incorporados na nossa maneira de criar e adaptar espaços de convívio social, de esporte e aí por diante. Mas esse é um movimento muito novo. O primeiro movimento que surge de torcedores autistas é do Corinthians, ele surge em abril do ano passado. Então a gente está falando de movimentos de menos de um ano. Hoje a gente tem esse movimento espalhado no Brasil todo. Então a gente tem lá no Rio Grande do Sul torcida do Grêmio, torcida do Inter com movimento de torcedores autistas. A gente tem no Rio com o Fluminense, com o Botafogo e com o Flamengo. Em São Paulo com o Corinthians, com o próprio São Paulo. Então, a tendência é que isso se torne nacional. E é claro, só é lembrado quem é visto. Então, é necessária essa mobilização por parte dos torcedores para que os clubes, para que os órgãos públicos atendam esses pedidos, né, de salas e de espaços adaptados para autistas. Para você ter ideia, TT, aqui em Londrina, né, quando a gente apresentou, foi uma tremenda novidade. Não se discutia espaço autista em estádio de futebol. Então, a tendência é que, com o passar dos anos, o movimento de inclusão para autistas no futebol cresça. E aí outros clubes, outros espaços passem a aderir a isso, né? Mas é muito importante essa mobilização. Então, se você tem um filho, se você tem uma filha, se você está no espectro, ocupe os espaços. Eu acho que isso é a frase mais importante. A gente precisa, como autistas, se fazer ser visto, né? O autismo, a gente tem uma grande dificuldade, porque o autismo ele é uma deficiência invisível. Ele não é como uma deficiência física que você está vendo a limitação da pessoa. É uma deficiência invisível, você não enxerga a limitação da pessoa, a não ser nas situações que ela passa. Então, sempre existe muito mito ao redor do autismo, muito preconceito ao redor do autismo, muita confusão, se confunde muito os sinais do autismo. Então, a gente precisa ir ocupando esses espaços e falar assim, olha, tá tudo bem, aqui, esse espaço aqui vai ter torcedores autistas, tá tudo bem, eles vão curtir como qualquer outra pessoa curtiria. A única diferença é que a gente está incluindo esse modelo de torcedor respeitando a diversidade dele, respeitando as possíveis dificuldades que ele possa ter. O nosso repórter, o Alexandre Senechal, tem uma pergunta para fazer para você. Vamos lá. Fala, Matheus. Prazer em conhecê-lo ainda aqui virtualmente. Eu estive ali em São Paulo quando o Corinthians lançou o projeto. Você até falou que foi o primeiro em estádios do Brasil. Eu lembro também quando teve a inauguração do espaço sensorial no Couto Pereira.
E o que me impressionou muito é que, assim, a gente tem vários níveis de autismo, né, como você também descreveu, e ali é um espaço que, apesar da torcida inflamada, apesar de ter bastante barulho no estádio, é um espaço que o autista consegue ficar mais acomodado, né? Eu queria que você explicasse um pouco, até teve bastante crianças ali no estádio do Corinthians, quando o Corinthians estreou esse espaço sensorial, eu estive lá e a gente conseguiu perceber que vocês conseguem ter uma calma para poder ver o jogo, né? Conseguem ter um espaço exatamente adaptado. Eu queria que você explicasse para o torcedor comum, até para outros torcedores autistas que têm interesse em estádios de futebol que tenham esse espaço, de como que funciona, como é que é para vocês, como que é a experiência de estar num espaço assim. Acho que é bem importante para a audiência da Jovem Pan News também. Obrigado e um prazer novamente. Prazer é meu poder falar com você. Respondendo, hoje a gente tem 2 modelos de espaços autistas. A gente pode ter um modelo na arquibancada, como é o que a gente tem atualmente no Estádio do Café e lá nos Aflitos. Esse modelo ele precisa ser bem pensado. Por exemplo, aqui em Londrina, a Secretaria de Esporte deu liberdade para que eu encontrasse o melhor lugar para a gente fazer o espaço. Isso é importante, porque a gente consulta alguém que está vivendo a deficiência para adequar uma região, uma localidade, para que outras pessoas como ele possam tirar proveito. Então, no espaço das cadeiras aqui, a gente tem um espaço mais afastado, ele tem um acesso, uma saída muito fácil, está bem perto da lanchonete, bem perto do banheiro, bem perto da entrada do estádio. É um lugar que costumeiramente não ficam outros torcedores, né? É sempre assim mais isolado. E a gente tem os fones anti-ruído para caso alguma criança ou algum torcedor autista possa precisar para ter melhor conforto. A sala sensorial é o que tem de melhor para esse tipo de acomodação, que é o que a gente quer fazer aqui e como a gente está vendo aí nas imagens, já tem lá no Coritiba. O nome sala sensorial já diz, é uma sala de sensações, né? Uma sala sensorial onde você consegue se regular. Então, ela passa por algumas adequações. Ela fica num local mais afastado, ela tem pouco estímulo de som, ela tem pouco estímulo visual, e ali, caso o autista entre em uma crise, porque as crises podem acontecer devido aos estímulos, sejam eles sonoros, visuais, táteis, na sala ele consegue se regular, se consegue ter aquele tempinho ali para se regular, para se ajustar e conseguir terminar de assistir o jogo. Então a gente está falando de algo que é fundamental para a vida de um autista. Um espaço sensorial é permitir que ele assista ao jogo sem ter nenhum tipo de problema. Caso ele tenha alguma crise, ele não precisa passar vergonha por estar diante de outras pessoas, porque está diante de uma multidão. Ali ele consegue se regular. Então, a sala sensorial é o que tem de melhor hoje para se acomodar a torcedores autistas em estádios no Brasil. E a gente viu aí, né, como o Matheus falou, algumas imagens, você que está acompanhando pelo YouTube, também pelo Facebook, da sala que foi construída no Couto Pereira, com o leilão das camisas do Coritiba, time campeão paranaense do ano passado, foi idealizado pelo Instituto ICO. E a gente vai ouvir, vamos aproveitar para ouvir o Jota Santos, que ele é torcedor do Coritiba e tem 3 filhos dentro do espectro autista que passaram a ser beneficiados com a construção dessa sala. Sou o Jota Santos, eu sou o pai do João Carlos e hoje eu estou aqui como pai de 3 filhos TEAs, contando um pouquinho do que é essa experiência do Projeto ICO com o Coritiba, dessa sala que está incrível, estou amando demais e adorando toda essa ideia que foi dada através aqui do Coritiba e do projeto, pensado nessa inclusão que é o TEA para eles, para nós, para todo mundo do mundo dos Anjos Azuis, o que significa isso hoje. Estava comentando mais cedo aqui o quão isso é grande, é muito grande, vai além de uma questão de uma sala somente específica, mas vai tocando todo mundo que tem um filho que ama o esporte, que ama, por exemplo, o Coritiba, que possa vir novamente a um estádio e poder usufruir de assistir uma partida de futebol. Tá aí então o Jota Santos, torcedor do Coritiba.
E eu volto a falar com o Matheus para me despedir dele e falar mais uma vez, né? Parabéns pela iniciativa, por todo esse trabalho de engajamento que você tá fazendo com a torcida do Londrina. É muito legal, a torcida do Londrina é uma torcida muito forte, muito grande. Com certeza a gente fica aguardando aí para que o Estádio do Café possa receber o mais rápido possível as adaptações para que todos, né, possam estar ali pertinho torcendo pelo time. O Londrina que entra em campo hoje, tá animado com o Londrina. Matheus. Começamos com um empate, né? Um empate assim amargo, dava para ter ganho o jogo, o time do Azures não estava tão efetivo, mas eu tô animado. Eu acho que o Edinho faz um bom trabalho, eu acho que ele tem potencial para extrair coisas boas do time, e acho que em volta do Edinho a gente tem uma mística aí do Pelé, então tudo isso contribui um pouquinho para que o Londrina vá longe nesse estadual. Tô bem confiante. Eu queria só frisar, Jana, o que esse torcedor ali, pai, falou, né, é de extrema importância. Quando você tem um filho e você recebe o diagnóstico de autismo, talvez passe um filme na sua cabeça e você comece a pensar que você nunca vai conseguir levar ele num cinema, que você nunca vai conseguir levar ele num estádio. Imagina, quantos de nós temos memórias de estádio de futebol com os nossos pais, com os avós, aquelas memórias doces, agradáveis, que estão lá no fundo da nossa mente, né? E que a gente revisita de vez em quando. Então, quando você recebe um diagnóstico de autismo, seja para você ou seja para um familiar, talvez passe na sua cabeça esse sentimento de que você não vai conseguir imprimir esse tipo de coisa nos seus filhos, né? Imprimir esse tipo de lembrança. E uma sala sensorial permite que você consiga. Um espaço reservado para autistas permite que você leve um filho para o estádio a primeira vez e você tenha essa emoção de juntos vibrarem pelo time que é do coração dos dois, né? Então é uma necessidade e um benefício para toda a comunidade, né? Nós estamos falando de incluir pessoas que geralmente são deixadas de lado, são esquecidas pela sociedade. Valeu, Matheus, muito obrigada. Hoje o Londrina encara o FC Cascavel e a seguir